3h17, como prometido, vamos falar sobre saúde. Cloroquina, uma vacina experimental para o novo coronavírus, demonstrou resultados promissores nos testes preliminares feitos em 8 voluntários nos Estados Unidos. Os voluntários criaram anticorpos equivalentes aos de uma pessoa que foi infectada e se recuperaram. Para analisar esses resultados, vamos conversar com o médico Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia da InCor. Boa tarde, doutor. Gostaria de repercutir com o senhor em relação a esses bons resultados que nós demos aqui ontem, que inclusive animou o mercado financeiro. Ainda há outras etapas até ter certeza se eles realmente essa vacina realmente vai funcionar, vai proteger as pessoas em relação ao vírus. Quantas fases nós temos que esperar? Quanto tempo? Realmente animou bastante o mercado financeiro. Acho que animou mais o mercado financeiro que o científico. Sem dúvida é interessante o resultado que eles trazem, mas são apenas 8 pessoas, né? Nós temos que esperar mais gente, temos que ver a cobertura, temos que ver... Porque, veja, eles mostraram que tem anticorpos neutralizantes do vírus, tanto quanto as pessoas convalescentes. O que significa isso, nós não sabemos. Veja, é muito interessante, mas quando você olha, se eu mostrar para você um trabalho científico, o nível de anticorpo inibidor, neutralizante do vírus varia muito de indivíduo para indivíduo. E nós não sabemos, existem outros mecanismos também, que a gente sabe, imunológicos, que fazem com que o vírus pare de proliferar no indivíduo. Então, são dados muito preliminares, eu acho que são interessantes, não tem dúvida nenhuma, tomara que isso avance e avance rapidamente, mas eu acho que nesse press release, existe um interesse também bastante claro, financeiro, para levantar um pouquinho o preço das ações, que sabe com isso eles querem ter dinheiro para continuar as pesquisas sem que tenham outros tipos de financiamento. Doutor, eu acho também interessante a gente poder discutir aqui que o mundo inteiro está colaborando, tentando trazer informações e até a produção de vacinas que consiga combater o coronavírus. E também a gente tem informação aqui que o Brasil não integra a ação mundial coordenada pela Organização Mundial da Saúde. Essa não integração é muito ruim para o nosso avanço científico em relação a achar uma vacina que consiga combater esse vírus? Sem dúvida, veja, nós cientistas, nós colaboramos muito, trocamos muitas informações, nos ajudamos mutuamente. Agora, como características individuais, eu tenho colaboradores estrangeiros de muitos anos e eu vou continuar colaborando com eles, independente da intermediação da Organização Mundial de Saúde. E nós teremos ainda, essa semana, por uma atuação do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, nós teremos uma reunião de trabalho com membros da comunidade europeia para ver como é que nós podemos trocar informações e colaborar mutuamente na busca de uma vacina, mas também de medicamento. Já que o senhor falou a palavra medicamento, a gente tem discutido muito, é claro que todo mundo está muito ansioso por medicamentos que combatam a Covid-19. Queria que o senhor listasse primeiro algumas iniciativas, e eu falo especificamente nesse momento da cloroquina, que tem dividido muito opiniões. Qual é a sua opinião em relação ao uso, especialmente agora que a gente discute o uso nos pacientes que ainda não estão em estado grave? Veja, eu me manifestei através da sociedade científica que eu participo, que é a Sociedade Brasileira de Imunologia, que ela analisou todos os dados da literatura e ela disse que, por enquanto, nós não temos informações que nos façam utilizar a medicação de uma forma, digamos, generalizada, para que a gente proponha para todo mundo. Então, nós estamos esperando esses dados científicos para que a gente possa efetivamente indicar. Isso é a visão de quase todos os médicos que têm uma visão científica de que nós ainda não temos dados. Gostaríamos imensamente de ter dados. Eu também não acho que o Remdesivir seja a solução para o problema. Ele tem algumas melhoras que são pequenas. Talvez com o tempo vão ser testados coquetéis de vários medicamentos e a gente tenha um resultado melhor. Mas eu acredito que, por enquanto, nós não temos dados.
Se o governo quer fazer isso, seria interessante se ele propusesse um estudo científico e a gente tivesse os dados depois de utilização para o número de pessoas, estudos bem controlados, porque a gente poderia contribuir com o mundo todo. O mundo todo quer o medicamento contra o vírus. Se aqui no Brasil nós temos um protocolo que funcione, que esse protocolo siga as normas internacionais de ensaios clínicos e a gente, quem sabe, daqui contribua para todo mundo, assim como nós queremos contribuir com outras coisas. Eu estou trabalhando intensamente no programa de vacinas, outros estão trabalhando em programas diagnósticos. O Brasil está fazendo a sua parte através dos seus cientistas e seus médicos. Mas a gente precisa de dados científicos, é assim que o nosso mundo funciona. Doutor, eu gostaria de saber do senhor qual é a projeção mais otimista para a gente ter uma vacina que consiga, enfim, conseguir imunizar as pessoas desse vírus que a gente, enfim, não tem tantas informações assim, e se essa falta de informação também é uma dificuldade para vocês desenvolverem uma vacina? Bom, aí, para a sua pergunta, eu fazia uma outra pergunta. Para quando vai haver essa vacina? No exterior ou aqui no Brasil? É uma pergunta. E eu acho que terá respostas diferentes. É muito importante que a gente desenvolva aqui no Brasil, se a gente quiser ter uma vacina que vá nos próximos 2 anos, digamos, aqui que esteja no Brasil. Porque se ela for feita no exterior, vai demorar muito tempo até que ela seja produzida em larga escala, distribuída para os países mais importantes do ponto de vista diplomático, com o país que tiver desenvolvido, e depois, quem sabe, vir o Brasil. Você vê que ainda tem as alianças organizadas pela Organização Mundial de Saúde, tem muita coisa para que a vacina chegue no Brasil. Agora, para que nós tenhamos uma vacina, eu não acredito que nós tenhamos uma vacina antes da metade do ano que vem, para começar a ser produzido maciçamente. Esses resultados, por exemplo, de hoje, da Moderna, recém o estudo de fase 1. Nós temos que depois passar o estudo de fase 2. O estudo de fase 2 vai ter muito mais gente, e nós vamos ver qual é a dose, quantas doses, qual é a quantidade de vacina em cada dose, como é que responde o pessoal que já teve, o pessoal que ainda não teve o coronavírus, etc. Para depois irmos para uma fase 3, em que nós vamos imunizar um grande número de pessoas, alguns com vacina, outros com placebo, ou seja, sem nada, e nós vamos observar se efetivamente no dia a dia das pessoas, os que receberam a vacina estão protegidas e não adquirem a doença. Então você vê que existem ainda etapas. É claro que essas etapas, porque muitos recursos na Europa vão ser aceleradas ao máximo possível. Mas existe um tempo para que as coisas ocorram. Doutor, eu queria fazer um exercício aqui com o senhor, doutor Calil. Se a gente está para sair agora um novo protocolo de uso da cloroquina, se esse protocolo diz que pode ser usada na saúde, na atenção básica, o que acontece, aí eu estou falando de uma cena do dia a dia, o que acontece com o paciente que chega para o médico e fala, eu quero usar a cloroquina já na atenção básica? Qual é a postura do médico? O que deve ser feito nessa situação? Bom, se o paciente já está infectado, né, o Conselho Federal de Medicina e outras instâncias disseram que se o paciente quiser tomar e o médico acha que o paciente vai ser beneficiário, ele está autorizado a prescrever a doença. Prescrever o remédio. Não tem problema nenhum. Então, os dois concordando, o remédio será prescrito, não tem problema nenhum. O paciente tem que saber, desculpa, eu vou completar, o paciente tem que saber que o paciente tem que saber se existe certos riscos, né? E o médico dirá quais são esses riscos. Pois é, em relação aos riscos, há algumas entrevistas, inclusive, do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que isso pode aumentar muitos casos de internação por conta de problemas cardíacos. E se o médico tem essa suspeita, e mesmo assim o paciente insiste, eu quero receber a cloroquina porque eu tenho direito, qual é a postura do médico? Olha, o direito não é o que o paciente tem direito ao remédio. O médico assistente dele é que tem condições médicas e científicas
para prescrever o remédio. Então, ele pode até procurar um médico que esteja de acordo, mas o médico, se ele acha que vai fazer mal, ele não vai prescrever. Né? Primeira coisa que a gente aprende na medicina é que nós não podemos causar mal a outras pessoas, né? Antes de até de curá-la. Agora, então, tem que estar de acordo médico e paciente, senão não dá. Agora, o caso que vai aumentar muito as internações, eu não acho que vai aumentar muito as internações, isso aí tudo é conhecido na literatura, depende da condição própria do paciente, né? Eu estou falando para você como médico, como cientista, como professor, eu sou professor titular da Faculdade de Medicina da USP, e não como político, né? Eu não tenho nenhuma influência política no meu pensamento. Por sinal, o cientista ele é muito longe do político, porque o cientista ele pensa só no que existe, em fatos e verdades. O político tem muitas outros estímulos para quando ele se manifesta. A nossa é só dizer os fatos e o que existe de verdade. Doutor Jorge Calil, muito obrigada por essa entrevista e esses esclarecimentos aqui no Visão CNN. Olha, foi um prazer participar, estou sempre às ordens.